A imigração judaica no Brasil auxiliou na construção e crescimento do país, sendo que a primeira sinagoga foi construída em Recife. A nossa repórter Priscila Celino conversou com o escritor e jornalista Paulo Carneiro sobre o livro Caminhos Cruzados, que conta a história da vinda dos judeus ao Brasil. Veja como foi. Olá! Hoje eu vou conversar com o jornalista e escritor Paulo Carneiro, que recentemente lançou este livro, Caminhos Cruzados. Tudo bom com o senhor? Tudo bem. Fala um pouco da narrativa desse livro que conta, a história dos judeus no Recife. Então, esse livro, eu tive a ideia de escrever esse livro depois de ver um filme, O Rochedo e a Estrela, da Kátia Mezel, né? O filme, Kátia é judia, mora em Recife, e ela é cineasta e contou essa história num filme. Eu achei o filme dela bom, mas muito voltado ao público judeu. Eu tentei fazer uma coisa aberta para um público bem maior. Contar a história, a trajetória, desde a Península Ibérica até o Recife, do Recife até Nova Amsterdã, que hoje é Nova York. Tentei fazer uma coisa didática, assim, em capítulos, frases curtas. Então, uma coisa que desse a entender, para o brasileiro em geral, que nós temos um capítulo esquecido da nossa história, um capítulo pouco divulgado, que é a trajetória desses judeus que fizeram a primeira sinagoga das Américas em Recife. E como que foi toda essa pesquisa para o senhor poder escrever esse livro? Então, a pesquisa foi interessante porque, inicialmente, a minha intenção era brincar. Era fazer uma coisa de humor, bem-humorada, e brincar com essa história de que Nova York hoje é uma cidade, comparada com Recife, cidade monstruosa. Recife bem menor, modesta, provinciana, mas naquela época, na segunda metade do século XVII, era o contrário. Recife era uma cidade cosmopolita, com 8.000 habitantes, que era muito para a época, e Nova York, Nova Amsterdã, era uma aldeiazinha, tinha 600 e poucos habitantes, exportava pele de castor. Recife tem uma indústria de açúcar muito forte. Tentei brincar com isso, mas quando eu comecei a fazer a pesquisa, comecei a observar o que foi feito com os judeus lá na Espanha. Eles tinham uma tradição, eles tinham uma cultura, uma importância, uma contribuição muito grande, e eles foram expulsos de uma hora para outra sem levar em conta essa contribuição. Depois, em Portugal também, quando chegaram em Portugal, foram bem recebidos pelo rei, mas logo de início, na primeira, assim que chegaram, o rei Dom João II, ele sequestrou, ele deportou 2.000 crianças judias para a ilha de São Tomé, para colonizar a ilha de São Tomé, que era uma ilha desértica, habitada só por lagartos e cobras, e ele fez essa arbitrariedade. Aquilo foi me tomando, eu fui me revoltando, e descobri que eu sou descendente, então eu sou aquele povo, eu também sou participante, então não dá para brincar. Aí a narrativa tomou um rumo mais bem comportado. Eu não digo bem comportado, mas um rumo mais sério. E o senhor estava falando que faz parte dessa história porque o senhor é descendente de novos cristãos, não é isso? Isso. Eu sou, pelo lado paterno, né, meus avós eram de uma comunidade que fica lá perto de Garanhuns, em Pernambuco, uma região montanhosa, uma região de topografia acidentada. E tem um vale. Por isso mesmo, chama-se Quipapá, significa na linguagem, num dialeto africano, refúgio de fugitivos. Então ali abrigava-se negros, índios e hereges, né, que eram os cristãos novos. Essa família paterna é de lá. A família materna é de São João do Cariri, também era um porto de recepção de cristãos novos. Tem muito, no sertão tem muito descendente de cristãos novos. Isso fica no interior da Paraíba, no alto sertão da Paraíba. E meu avô, por tradição, o judeu passa a profissão para os filhos. Meu avô era boticário, herdou de toda a família. Ele era boticário, mas um boticário nômade. Ele andava de cidade em cidade, de vila em vila, levando aqueles ensinamentos. Que tem um detalhe, ele tinha uma reza que misturava palavras do ritual católico com o ritual, não posso dizer que é hebraico, mas eram palavras desconectas, sincréticas, que ele botava também, ele pegava, fazia uma estrela de Davi no chão, riscava e botava o paciente no meio dessa estrela. Esse meu avô chamava-se Deodato. Ao longo desse processo de escrever o livro, teve algum aspecto da história que chamou bastante a atenção do senhor? O que me chamou a atenção, até hoje eu também estou até talvez interessado em escrever um outro livro, é uma espécie de renascimento dessa consciência
dos cristãos novos. Tem um amigo meu em Recife não, em Arco Verde, que ele se descobriu herdeiro e ele passou a frequentar a sinagoga, já usa kippá, já fez uma reconversão, né? E tem esse outro até fez um filme, um documentário, ele foi além. Ele disse, não, o rei Dom Manuel I não tinha autoridade nem o direito de tirar a religião dos meus antepassados. Eu sou judeu, pronto, não vou me converter. Essa história, esse aspecto dessa pesquisa, né, me impressionou e me está estimulando a procurar mais e talvez até eu escrever um segundo livro sobre esse renascimento, sobre essa herança, o descobrimento dessa herança judaica no Nordeste por personagens reais e atuais. O nome do livro é Caminhos Cruzados. Como é que o senhor pensou nesse título do livro? Então, o Caminho Cruzado é um nome metafórico, mas ele tem muito a ver com a realidade com quem eu lidei. Em primeiro lugar, os judeus, quando eles chegam em qualquer lugar, eles não se isolam, eles estão isolados. Eles têm conexões, né? Os judeus de Recife montaram uma conexão internacional. Eles estavam ligados a Amsterdã, que era a irmã gêmea da comunidade de Recife, né? Ligado à Itália, ligado a Salônica, ou Tessalônica, lá no Mediterrâneo, a África e ao Oriente, então, diversos lugares. Esse é um dos aspectos, né, que os caminhos se cruzam. E o senhor lançou este livro na segunda-feira de livros judaicos em português. Como que foi esse lançamento? O lançamento foi muito bom. Eu, inicialmente, fiquei receoso porque, embora eu tenha... tem um poeta israelense que diz o seguinte, o judeu ele não é definido por laço biológico nem histórico, ele é por laços geográficos. Aí ele diz o seguinte, você tem alguma placa tectônica em você que te revela um pouco de judeu. Então eu falei para o rabino que eu não sou judeu, embora tenha essa ascendência, né? E ao contrário de muita gente que nega, eu tenho orgulho de ser descendente de judeus portugueses. Eu fiz uma palestra lá, falei não exatamente sobre o conteúdo do livro, mas falei da minha trajetória, falei dos meus avós, dos meus antepassados, né? Falei das pesquisas, dos pesquisadores que pegam também esse mesmo tema, e no mais foi bom, a procura pelo livro, na feira do livro, foi extraordinária. Eu esperava vender uns 30 exemplares na época, superou a casa dos 50, né? Então foi muito bom. Recebi apoio também da livraria Sefer, que é a livraria que fica na Alameda Barros, é onde se pode encontrar o livro. Por que as pessoas devem comprar e ler o seu livro Caminhos Cruzados? Pois é, por tudo isso que eu falei, e além de tudo, é uma coisa que eu acho que as pessoas devem ler para entender melhor o que é ser judeu, entender melhor o que é judaísmo, entender melhor o que é ser brasileiro, porque o livro ele acaba mostrando para você. E quem lê esse livro vai entender que, por exemplo, a contribuição do judeu ele não se dá no campo religioso. No Nordeste nós temos comportamentos, modo de agir, culinária, tudo isso que vem de uma herança judaica. E a gente precisa conhecer melhor, ver melhor isso aí e assumir isso como uma coisa nossa, não uma coisa à parte da nossa história. Paulo, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada. E você, continue com o Shalom Brasil.